Meus amados irmãos e amigos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da TV Caminho Livre. Como eu prometi num dos meus vídeos anteriores, eu hoje quero falar mais uma vez com vocês, de um modo mais detido, sobre Colossenses capítulo 2. Portanto, você que tem a sua Bíblia aí, abra em Colossenses capítulo 2. Porque hoje eu quero analisar com vocês alguns detalhes a respeito da questão do sábado, contidas neste capítulo. Porque, como eu disse anteriormente, eu assisti a um debate entre o professor Leandro Quadros e um pastor presbiteriano a respeito da questão do sábado. E o Leandro Quadros, numa de suas últimas falas, ele disse que o texto aqui em Colossenses, o Paulo escrevendo aos Colossenses aqui, não tinha a intenção de desobrigá-los. Em outras palavras é isso, eu não vou utilizar as próprias palavras do professor, porque eu não me recordo exatamente das palavras, eu me recordo do sentido para o qual apontava a sua fala. Então, em outras palavras, ele dizia que o que Paulo estava fazendo aqui em Colossenses era corrigir o entendimento dos crentes em Colossos a respeito da guarda do sábado. Paulo estava corrigindo-os, Paulo queria orientá-los a respeito de como se guardar o sábado corretamente. Era este o sentido daquilo que Paulo havia escrito para a igreja de Colossos, os novos crentes em Colossos, certo? E eu fiquei incomodado com esse tipo de coisa, porque se a gente ler o texto, e é isso que nós vamos fazer aqui agora, não é esse o sentido que a gente capta de forma clara, de forma inequívoca do texto bíblico. Por isso nós vamos ler todo o capítulo 2 de Colossenses e fazer uma análise conjuntural a respeito deste capítulo, tendo como ênfase a questão da guarda do sábado, ok? Para que nós entendamos de uma vez por todas o que é verdadeiramente que Paulo queria dizer, queria transmitir aos novos crentes em Colossos. Vamos lá? Vamos abrir então. Se você já abriu, leia comigo a partir do verso 1. Colossenses. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Portanto, Paulo não havia tido contato pessoal com a igreja de Colossos. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Veja que Paulo está aqui exortando no sentido de que os crentes, os novos crentes em Colossos, tivessem forte convicção a respeito de um entendimento que é o entendimento dos entendimentos. E que entendimento é esse? Relacionado ao mistério de Deus nas eras passadas. Que mistério é esse? Cristo, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se faz homem e vem habitar junto conosco, o Deus que assume a humanidade para habitar conosco, para ser um de nós para sempre. Isto é um mistério, talvez o maior de todos os mistérios. Como, né? A gente pode conceber um negócio desses? O Deus Filho, o Deus Eterno, aquele em quem há vida original não emprestada, ele se torna homem, ele se torna um de nós. Ele de algum modo misterioso que nós não sabemos explicar, ele nasce por intervenção do Espírito Santo, através de um ventre virgem, de Maria, e se torna o nosso Cristo, o nosso Messias. Isso é um mistério. Talvez para muitos o maior mistério. Para mim é o maior mistério. Esse é o maior mistério.
Para Paulo também, como nós estamos percebendo aqui, era o maior mistério. Em quem, olha só, ele continua, em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão ocultos em Cristo. Não há verdadeira sabedoria, não há verdadeiro entendimento, senão através da pessoa de Cristo. Ele é a nossa ciência, Ele é a nossa sabedoria. Dele vem o entendimento, o nosso entendimento, a nossa compreensão, inclusive do próprio Deus. Ele vem revelar esse Deus maravilhoso em quem nós cremos. Tudo isso está focado em Cristo. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Gente, interessante isso. Que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Era esta uma das maiores preocupações de Cristo e dos seus apóstolos. Que ninguém vos engane, que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. Por quê? Porque o engano, ele está aí à solta. O engano está aí, penetrando em esferas as mais diversas, especialmente no seio daquilo que Deus entende como igreja cristã. E nós sabemos de onde procedem os enganos. Nós sabemos de onde procedem os enganos. Os enganos procedem do pai da mentira. E eles estão inseridos dentro da comunidade cristã. Esses enganos estão inseridos dentro daquilo que nós hoje conhecemos como cristianismo. Infelizmente é um cristianismo institucionalizado, mecanizado, verdadeiros elefantes brancos. O engano está aí. Mas a preocupação de Paulo, então, ao escrever Colossenses, a principal preocupação dele ao escrever Colossenses, uma das principais preocupações é essa: olha, que ninguém vos engane. Não se deixem enganar por raciocínios falazes. É isso que ele diz aqui. Verso 5: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, percebam aqui que Paulo, através do seu discípulo Epáfras, que foi provavelmente quem fundou a igreja de Colossos, recebe a informação de que os novos crentes em Colossos estavam verdadeiramente firmados em Cristo Jesus. A fé dos novos crentes em Colossos estava verdadeiramente firmada em Cristo. Verso 6: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como é que eles receberam a Cristo Jesus? Como é que os crentes em Colossos receberam a Cristo Jesus? Através da pregação da palavra, através da exposição do Evangelho, através daquilo que os teólogos chamam de querigma, né, que é o anúncio da vinda do Messias, é o anúncio da obra que o Messias viria a fazer em nosso lugar, no lugar daqueles em quem ele veio salvar, de modo efetivo, de modo eficaz. Receberam através da pregação da palavra, através da exposição da palavra e a ação do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, assim como eles receberam a Cristo pela pregação da palavra, deveriam continuar andando no caminho pela palavra, movendo-se, deixando-se mover pela palavra. Gente, isso é importante para nós hoje. Isso é atual. Nós não recebemos a Cristo do mesmo modo, não foi pela exposição da palavra? Continuemos andando, nos deixando guiar pela palavra. A palavra é a nossa bússola, a palavra é o nosso guia, ou a nossa guia, tanto faz. Assim nós recebemos a Cristo, assim nós devemos andar, pela guia infalível da palavra de Deus. E só andando pela guia infalível da palavra de Deus é que nós nos livraremos de sermos enganados por raciocínios falazes. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Verso 6. Verso 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé,
tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Olha que interessante. Paulo tem a convicção, através do depoimento de Epáfras, de que os cristãos, os novos crentes em Colossos, foram verdadeiramente radicados em Cristo, edificados em Cristo, confirmados na fé em Cristo. Olha o verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha só, isso aqui é interessante, esse verso 8. O que estava acontecendo na igreja de Colossos? Como sempre, alguns judaizantes místicos que criam apesar de serem judeus, que criam na existência de deuses que administravam estrelas, planetas, astros, enfim, esses judaizantes que criam nesse tipo de coisa, estavam tentando inserir ali dentro da comunidade de Colossos, da igreja de Colossos, a ideia, o entendimento de que somente crer em Cristo e andar através da exposição de sua palavra, ou seja, deixarem-se ser guiados única e exclusivamente pela palavra de Deus, não era suficiente. Eles tinham que fazer algo mais, eles tinham que praticar algo mais, tinham que se imiscuir em missões extra palavra de Deus, fora da palavra de Deus. Isto se parece muito com aquilo que eu sempre aprendi dentro da igreja adventista. Olha, não basta só crer em Jesus, tem que fazer algo mais, porque se fosse só crer em Jesus seria fácil demais, seria bom demais para ser verdade. Eu cheguei a ouvir essas palavras dentro da igreja adventista, né? Isso se parece muito com o entendimento não só da igreja adventista, bem como de outras denominações cristãs na face da terra. Não é suficiente só crer em Cristo, estarmos nele radicados, confirmados na fé em Cristo. Não, isso não é suficiente. Vocês têm que agora praticar uma religião sincrética, porque ela vai absorver elementos culticos, rituais, litúrgicos, de outras filosofias, de outras crenças, né? Então, alguns judaizantes que criam, né, nesses aspectos místicos, né, de deuses, de planetas, de estrelas, de astros que governavam astros, estrelas e planetas, eles influíam no nosso modo de vida, eles interagiam conosco de tal modo a nos auxiliar contra os poderes do mal, né? Anjos, né? Nós deveríamos agora nos relacionar com os anjos para que os anjos pudessem, através da nossa prática religiosa sincrética, pudessem nos auxiliar na vida. Ou seja, os crentes em Colossos foram apresentados a um tipo de religião mística, a um negócio, sabe, tipo assim, esotérico, né? Uma coisa mágica, parecendo mágica, né? Tipo assim, o culto das galáxias. Se eu tivesse que determinar, eu assim diria, né? Uma religião das galáxias, culto dos anjos. Vocês agora têm que cultuar junto com os anjos, buscar a companhia dos anjos, né? Buscar a comunicação com os anjos, o relacionamento com os anjos, para que a vossa vida cristã seja uma vida cristã profícua, uma vida cristã positiva, uma vida cristã produtiva em todos os aspectos. Em suma, em resumo, para não complicar a coisa, era a isso que os crentes na igreja de Colossos estavam sendo submetidos. Era isso, mais ou menos isso. E aí Paulo diz, olha, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo então procura de novo redirecionar a atenção dos crentes em Colossos
dos astros, planetas e anjos, para a pessoa de Cristo, dizendo o seguinte: nele habita, olha só, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é 100% homem? Sim. Mas Cristo é 100% Deus também? Sim. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não nos esqueçamos disso. Cristo, o nosso Messias, o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco, é Deus. Verso 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ponto. Olha, Paulo diz, em Cristo estáis aperfeiçoados. Algo que é perfeito precisa de algo mais? Raciocine. Algo que já está experimentando um estado de perfeição, uma condição de perfeição, precisa de algo mais? O próprio conceito de perfeito nos indica que não. Alguma coisa perfeita, ela é, como o próprio conceito nos indica, perfeita, ela não precisa de reparos, ela não precisa de algo extra, ela não precisa de algo fora dela mais. Ela é perfeita, né? Ela está concluída, ela está lacrada, ela não precisa de mais absolutamente nada. Ela está agora experimentando uma condição de perfeição. E Paulo diz aqui uma das declarações mais maravilhosas do Evangelho, que é isto que eu acabei de ler. Também nele quem? Em Cristo, estáis aperfeiçoados. A teologia adventista, consequentemente a teologia arminiana, não crê nisto. Nele estáis aperfeiçoados. Por que não? Porque para a teologia adventista arminiana, nós só seremos perfeitos de fato e de verdade no dia em que nós conseguirmos por nós mesmos guardar de modo íntegro, perfeito, integral a lei de Deus. E para a teologia adventista arminiana isto é possível. E é para este aspecto da lei que boa parte da membresia adventista está chamando a atenção agora, tentando trazer à tona aquele espírito perfeccionista, legalista, que deu origem àquilo que antes era o movimento adventista e que passou a ser Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe uma onda, um movimento dentro da Igreja Adventista tentando ressuscitar o perfeccionismo, o legalismo dentro da igreja. Eles não creem nisso aqui, olha, em Cristo já estáis aperfeiçoados. Porque é em Cristo, não é em nós mesmos. Em nós mesmos estamos ainda distantes da perfeição. Só alcançaremos a perfeição em todos os sentidos quando Cristo voltar e transformar o nosso corpo corruptível em corpo incorruptível. Somente aí alcançaremos de forma experiencial, material, a perfeição. Mas, porém, contudo, isso não significa que nós em Cristo não sejamos perfeitos. Por quê? Porque Cristo foi perfeito, Cristo é perfeito. Estamos nele, portanto, se estamos nele, fazemos parte dele, estamos unidos com Cristo. A união com Cristo é um aspecto do Evangelho fundamental para que nós tenhamos um entendimento correto a respeito de Evangelho. A união com Cristo, Cristo conosco, nós com Cristo, estamos nele. Portanto, é nele que nós somos perfeitos, porque Cristo é perfeito. Não é em nós mesmos que nós estamos aperfeiçoados. Nós temos que entender isso. Temos que entender isso. Então, voltemos ao texto bíblico. Ele, há uma referência ainda a Cristo, é o cabeça de todo principado e potestade. Por que Paulo tem que dizer isso aqui? Porque os judaizantes místicos que estavam tentando incutir ideias a respeito dessas divindades estelares, essas divindades das galáxias, esses anjos, né? Anjos astronautas. Astronauta é um termo meu, é só uma forma da gente trazer para os dias de hoje essa linguagem. Paulo estava tentando redirecionar a mente desses elementos galácticos, estelares, para a realidade espiritual de que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade.
O que isso significa? Significa dizer que Cristo é o soberano. Todo principado e toda potestade está sujeita, ou potestades e principados estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Império e soberania pertencem a Ele. Todos os principados e potestades estão sujeitos a Cristo, estão sob um jugo de Cristo. Eles não podem agir livremente sem a anuência, sem a chancela de Cristo. Isso é outro mistério. E não adianta vir aqui os adeptos da teologia adventista arminiana com uma mente bem pequenininha, com cérebro de feijão, tentar analisar isso aqui sob a ótica tacanha, pobre e medíocre deles a respeito de Cristo, a respeito do poder de Cristo, do poder de Deus, a respeito da providência divina. Não adianta. O texto é claro. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É Ele que comanda. Os crentes em Colossos precisavam saber disso. Olha, vocês estão aí se preocupando com o culto dos anjos, né? Com o culto de pretensas divindades, de astros, planetas e estrelas. Vocês estão se imiscuindo com isso, né? Esquecendo-se de uma coisa muito importante. Cristo é o cabeça de tudo isso. É Ele que manda. Ele é o soberano, Ele é o maioral. E vocês estão radicados nele. Vocês foram edificados nele. Vocês receberam esse mesmo Cristo que é o cabeça. Ele é o Senhor, Ele é soberano desse tipo de coisa. Então, é suficiente crer em Cristo que é o cabeça desses principados e potestades. Você vai procurar se relacionar com seres que são servos do cabeça. Nós temos um relacionamento com o Senhor, soberano. O fato de nós estarmos nele edificados e radicados e já estarmos perfeitos nele é suficiente. Vocês não precisam praticar esse tipo de religião que esses judaizantes místicos estão tentando incutir na cabeça, no coração de vocês. Parem com isso. Cristo é o cabeça. Nós possuímos uma ligação inquebrável, inalienável, incorruptível com Ele, com o cabeça, com o Senhor. Por que agora vocês estão tentando se relacionar com seres inferiores? Nós temos um relacionamento com o Senhor, com o soberano, é com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em outras palavras, Paulo está tentando incutir esta ideia na cabeça dos novos crentes em Colossos. É por isso que ele diz isso aqui. Ele continua: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Circuncisão é aquela cerimônia a qual todo judeu macho estava obrigado, né? O judeu macho de 8 dias era obrigado a ser circuncidado. Ele era circuncidado no 8º dia. E é interessante isso aqui, porque a circuncisão não era feita no 7º dia de nascimento do homem judeu, do homem hebreu. Ela era feita no 8º dia. O 8º dia é o primeiro dia depois do sábado. É o primeiro dia depois do sábado. E o primeiro dia depois do sábado é o primeiro dia da semana, né? Que na nossa nomenclatura ocidental, pelo menos aqui, né? No nosso português aqui, é o domingo. A palavra que vem de domini, Senhor, né? Isso significa o quê? Que todos os homens judeus estavam agora identificados e sob a suzerania, digamos assim, de Deus, o Deus Criador. Esses homens que eram circuncidados ao 8º dia, primeiro dia depois do 7º, né? Eles agora eram identificados como propriedade exclusiva de Deus, o Criador, certo? Então a circuncisão tinha essa intenção de identificar o povo, de fazer com que o povo entendesse que eles agora eram propriedades, era propriedade de Deus.
estava sob o jugo de Deus. Circuncisão tinha esse propósito, era um selo, né? Selava, este agora pertence a Deus, está sob o jugo de Deus, do Deus Criador. Só que Paulo elenca, ele cita aqui a questão da circuncisão, embora a questão da circuncisão não fosse problema aqui. Esses judaizantes não estavam exigindo que os crentes em Colossos circuncidassem, porque ele está lidando com crentes gentios. Os judaizantes não estavam lidando com isso aqui, né? Os assuntos que mereceram a atenção de Paulo nessa epístola eram outros e não a circuncisão. Mas Paulo cita isso para deixar bem claro o seguinte, que os novos crentes de Colossos não estavam mais sob a obrigação de cerimônias, de ritos como circuncisão, porque a circuncisão de Cristo já havia operado neles. Cristo já havia circuncidado espiritualmente a todos que foram batizados nele, que possuíam fé nele, que estavam radicados e edificados nele. É isso que Paulo quer dizer. Não, o que valia não era a circuncisão física, produzida por mão de homens, mas produzida pelo próprio Cristo, é a circuncisão do coração. Cristo havia selado estes que agora criam nele como seus. Pronto, e acabou. É isso que Paulo quer dizer. Aí o verso 12 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, além de Cristo nos despojar desse corpo da carne, ou seja, não é esse corpo de carne agora que nós possuímos que manda em nós. Nós não estamos sob seu governo, sob seu domínio, porque a carne, a vontade da carne é só inimizade contra Deus. Nós não estamos mais sob o domínio dessa carne. Através dessa circuncisão do nosso coração, que é mente, nós já pertencemos a Cristo. Não estamos sob o domínio desse corpo carnal mais, dessa natureza carnal que habita em nós. É Cristo o nosso cabeça, é Ele que nos domina, Ele é o soberano das nossas vidas, Ele é o Senhor das nossas vidas, certo? Cristo já nos despojou dessa natureza carnal. E agora, pela fé, Paulo diz uma coisa que eu tenho repetido inúmeras vezes aqui. Olha, Cristo morreu, nós morremos com Cristo pela fé. Nós também morremos. Lá naquela cruz, quando Cristo morre, nós estamos morrendo com Ele. Aí Paulo diz mais, Cristo ressuscitou, igualmente nós fomos ressuscitados com Cristo. Vejam só como isso é interessante, a nossa união com Cristo é aqui enfatizada, como tudo de que nós precisamos é isto. Os colossenses já possuíam tudo o que eles precisavam para serem filhos de Deus e continuarem no caminho do Evangelho, andando segundo Cristo e não segundo os rudimentos do mundo, certo? Em outras palavras, é isso que Paulo quer dizer aqui. Muito bem, verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha só como é interessante isso. Paulo dizendo aos novos crentes em Colossos algo que eu tenho dito aqui de modo exaustivo e cansativo até, sabe? Quem vem a este mundo vem na condição de morto para Deus. Vou falar baixinho porque eu já estou cansado de falar isso aqui. Eu estou quase careca de tanto falar isso. Quem vem a este mundo vem como morto para Deus. Morto para Deus. O que significa isso? Não tem vontade de Deus. Não quer servir a Deus. Não deseja servir a Deus. Não planeja servir a Deus. Não gosta de Deus. Não gosta da Bíblia. Sente asco pelas coisas espirituais. As coisas espirituais repelem este que vem a este mundo como morto para Deus. O morto para Deus tem essas características básicas, elementares. Ele não quer saber de Deus e não quer saber de nada relacionado a Deus. Isso vem de dentro, não de fora. O morto para Deus não tem o poder, portanto, de desejar Deus verdadeiramente, de escolher Deus verdadeiramente,
de tomar uma decisão na direção de Deus verdadeiramente. Por quê? Porque está morto para Deus. E Paulo diz aqui: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Com Cristo. Nós morremos com Cristo na cruz, mas Cristo, ao ressuscitar, nós também ressuscitamos com Cristo. É deste modo que nós ganhamos vida. É deste modo. Estávamos mortos. E, obviamente, Cristo vem nos dar vida, nos chama a vida, como ele fez com Lázaro. Lázaro, vem para fora. Aí ele chega em você, chega em mim. Paulo, vem para fora. João, vem para fora. Maria, vem para fora. Débora, vem para fora. Sabe, é isso que ele faz. E aí, olha, ele diz aqui no final do verso 13: vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Lá no passado, há quase 2000 anos atrás, Cristo morre numa cruz, e quando ele morre na cruz, por ele assumir em si mesmo a penalidade que era nossa, ou seja, a morte, assumir a nossa condenação, ele assume em si mesmo, ele recebe em si mesmo a ira de Deus, que era direcionada para nós. Com isso, veja bem, com isso, ele elimina a questão dos nossos pecados, ou seja, todos os nossos pecados foram o quê? Pagos na cruz. Não, e aqui há um dado interessante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina, evidentemente, aquela ala perfeccionista da igreja, que manda na igreja, né, que dita os rumos da igreja. Ela diz o seguinte: olha, Cristo perdoou os seus pecados passados, de agora em diante é com você, irmão. É com você, irmão. Você tem uma questão com Deus. Cristo perdoou os seus pecados passados. Os que você comete agora e os que você vai cometer depois é uma questão sua com Deus agora. Agora você se vira. Meu Deus do céu. Isto aí é um meio evangelho, é meia graça. E vocês sabem o que significa meio evangelho e meia graça. Isto é o quê? Meia verdade. Meia verdade foi o que o diabo semeou lá no Éden para Adão e Eva. E com esta meia verdade que ele semeou lá no Éden, ele conseguiu o quê? Subverter a mente de Adão e Eva. Adão, nosso representante federal, representante de toda a raça humana lá, e fez com que Adão pecasse. Vocês estão percebendo agora como essa questão de meias verdades ela é perigosa? Perigosa na nossa vida? Quando você crê numa meia verdade, você está crendo numa mentira toda. É como se você estivesse crendo em toda a mentira. Crer em meia verdade é crer 100% na mentira, em toda a mentira. Dizer que Cristo perdoou só os nossos pecados passados é meia verdade. Cristo perdoou todos os nossos delitos. Há quase 2000 anos atrás, ele ia dizer o seguinte: olha, eu estou morrendo agora pelos pecados daqueles que viverão agora no século 21, mas pelos pecados passados daqueles que viverão no século 21. Só pelos pecados passados. Meu Deus do céu. Isso é um entendimento equivocado, diabólico, deturpado de evangelho. Cristo perdoou, como diz a palavra de Deus, todos. É um palavra grega para todos, que exprime a totalidade de tudo, que abarca todas as coisas, que está em todas as coisas. O pan é o pan da eliminação em todos os nossos pecados. Cristo perdoou todos os nossos delitos. Quando? Na cruz. Todos os nossos delitos. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz, e eu louvo a Deus agora por isso. Todos os nossos pecados foram perdoados quando Cristo morreu na cruz. Olha o verso 14. O verso 14 é uma implicação, é uma consequência disso tudo que ele vem dizendo até agora. Ele diz aqui, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, olha só, o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado.
Por isso ele nos perdoou todos os nossos delitos. Esse escrito de dívida que havia foi cancelado. Cancelado. Não há mais nenhum escrito de dívida referente a nós que cremos em Cristo. Estamos em Cristo, porque cremos em Cristo. Estamos aperfeiçoados porque Cristo é perfeito. Estamos nele. Ele é o cabeça. Essa mensagem que Paulo quer transmitir aos novos crentes em Colossos é poderosíssima. Poderosíssima. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Que ordenanças eram estas? Porque essas ordenanças eram escritos de dívida. Veja, como é que funcionava essa questão das ordenanças? Essas ordenanças têm a ver com as ordenanças vinculadas ao ritual do santuário. Aquele ritual do santuário. Se você comete um pecado, você tem que pegar um animalzinho, né, do seu rebanho. Se você não tem, você tem que comprar, ir lá, se apresentar ao sacerdote, matar o animalzinho, ele vai oficiar com o sangue desse animalzinho lá no santuário. Né? Havia uma série de cerimônias, havia uma série de ordenanças, eram mais de 600 para vocês terem uma ideia, mais de 600 ordenanças. E essas ordenanças, o que essas ordenanças indicavam? Indicavam que Deus estava lidando com um povo pecador que precisava, para ser perdoado, para ser novamente justificado, para andarem com Deus, de um substituto, tomando a condenação que a eles pertencia, assumindo a culpa que a eles pertencia, assumindo e recebendo em si mesmo a ira de Deus que estava direcionada para eles. Então, estas cerimônias, estes rituais, estas ordenanças, eortes, é uma palavra grega aqui para isso, elas eram direcionadas e eram como que a didática de Deus para nós, para que nós entendêssemos que nós, para voltarmos a nos relacionar de novo com Deus, precisávamos de alguém para nos substituir, morrendo a nossa morte, assumindo a nossa culpa, pagando o preço dos nossos pecados, recebendo a ira de Deus em si mesmo. Essas ordenanças eram sombras que nos indicavam esta ideia, que nos transmitiam esta ideia, que nos direcionavam para algo ou para alguém que faria o quê? Que nos substituiria. Essas ordenanças tinham este sentido. É por isso que o escrito de dívida, que consistia em ordenanças, foi pregado na cruz. Porque as ordenanças eram tipos que encontraram o antítipo, que era Cristo. Entenderam? E Paulo diz aqui, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Era prejudicial, por quê? Porque essas ordenanças, embora ditadas por Deus, elas em si mesmas não tinham valor algum. Elas só nos enchiam de obrigações cerimoniais, rituais. Mas de verdade mesmo, não faziam absolutamente nada. Não nos purificavam de absolutamente nada. É como o escritor da carta aos Hebreus diz, olha, sangue de bodes, de touros não tem o poder de nos purificar de nada. Eram simplesmente símbolos, cerimônias, não é? Ordenanças típicas. Nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Todas estas ordenanças litúrgicas, culticas, ligadas ao ritual do santuário, foram o quê? Pregadas na cruz. Mais de 600 ordenanças o quê? Pregadas na cruz. Aí diz aqui Paulo no verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por que Paulo tem que dizer isso aqui para os novos crentes em Colossos? Justamente por conta daquela questão dos judaizantes quererem redirecionar a mente dos novos crentes em Colossos para adorarem e prestarem culto a entidades
como astros, planetas, anjos, estrelas. Ou seja, praticarem uma religião sincrética, né? Cheia de elementos místicos, espiritualistas, né? A religião das galáxias. É por isso que Paulo tem que dizer o seguinte: olha, Cristo então, quando morre, perdoa os nossos pecados, elimina aquele escrito de dívida que nos era prejudicial, era contra nós, e ao fazer isto, ele expõe todos esses principados e potestades, agora a quem vocês estão querendo adorar e se relacionar com eles, ele os expõe um desprezo, ele despreza isso, porque isso não vale nada, isso não tem valor nenhum, eles já foram derrotados. Foram derrotados e expostos ao ridículo, ao desprezo na cruz de Cristo. E agora vocês estão querendo se imiscuir com isso? Vocês estão querendo se relacionar com esses principados e potestades? O nosso Senhor em quem nós estamos é Cristo, Ele é o cabeça. E triunfou desses principados e potestades, os venceu, os expôs ao desprezo eterno. É isso que Paulo está tentando dizer, em outras palavras. Aí, olha, aí vem o texto, é o que seria o foco das nossas discussões aqui hoje, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Gente, o texto aqui, veja só, vamos ao raciocínio. Olha só, vem o professor Leandro Quadros e diz que Paulo estava querendo orientá-los da forma correta, como se devia guardar o sábado de modo correto. Queria reparar este entendimento da guarda do sábado nos novos crentes e colossos e não desobrigá-los da observância do sábado. Ou seja, em outras palavras, é isso que disse lá o professor Leandro Quadros. É este o entendimento que Paulo quer passar aqui, quando ele diz, olha, depois de dizer tudo que nós já acabamos de ler e analisar aqui, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados. É este o entendimento? Quando o Paulo diz ninguém vos julgue, ele utiliza uma palavra que tem o mesmo sentido, ninguém vos condene. Que ninguém vos condene. Que ninguém vos condene. Por causa de quê? Por causa de comida e bebida. Comida e bebida faziam parte de ordenanças. Essas ordenanças ritualísticas, litúrgicas, culticas, relacionadas ao santuário. Aí ele vem mais, dia de festa, aqueles dias de festa anuais. Os dias de festa anuais. Festas que eram celebradas anualmente. O dia da expiação era uma festa anual. A Páscoa era uma festa anual. Então, ele engloba aqui em dias de festa, olha só, as festas anuais. Aí ele diz aqui, ou lua nova. Lua nova era uma festa mensal, todo mês acontecia a festa da lua nova. Então ele vem fazendo aqui uma espécie de hierarquia decrescente. Ele começa falando de festas anuais, depois ele fala de festas mensais, lua nova, e aí ele parte o quê? Ou sábados, o termo aqui sabaton, festas semanais. O sábado, como eu já cansei de dizer aqui também, era a primeira festa, foi a primeira festa a ser introduzida no seio do povo hebreu, por Deus. A guarda do sábado era e sempre foi um mandamento litúrgico, com vínculo nas cerimônias e rituais do santuário. A guarda do sábado sempre foi um mandamento litúrgico. Ela possuía essa característica de sombra. Sombra, embora ela reflita ali a imagem de algo real, ela não possui ela não é real, ela não possui todas as características e todos os elementos do real. Era sombra. Então veja, quando Paulo está dizendo aqui, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, lua nova, aos sábados, ele estava querendo dizer o seguinte, olha, que ninguém venha impor sobre vocês, né, a obrigação de guardar estas ordenanças, estas cerimônias baseadas em festas anuais, mensais ou semanais, que ninguém vem condenar vocês. Por quê? Porque
todas as ordenanças, aquele escrito de dívida que consistia em ordenanças, nessas ordenanças já foram o quê? Cravado na cruz. Como então Paulo poderia estar aqui querendo dizer o seguinte: não, vocês devem agora, não é só guardar os sábados, porque o sábado, não é só o sábado que está em questão aqui agora. Paulo então quer dizer que agora Paulo estava reorientando os novos crentes de Colossos a como melhor guardar o sábado, a festa de lua nova e as festas anuais. Era isso que Paulo queria dizer, porque o sábado não está sozinho aqui, existe a questão dia de festa, lua nova e sábados. Então quer dizer que Paulo queria reorientá-los no sentido de ensiná-los a guardar melhor essas festas, essas ordenanças, ordenanças estas que haviam sido, como o próprio Paulo diz aqui, nos versos anteriores, ordenanças que foram cravadas na cruz. Essas ordenanças foram cravadas na cruz. Vejam bem, os mandamentos morais da lei de Deus não foram cravados na cruz, isso nós temos que dizer. Obedecer, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar,